Eu me lembro muito bem que a minha história não começou comigo. E quem sou eu para esquecer minha história? Meu vovô, que já dorme na glória, o presbítero Rubens, que dirigia uma igrejinha lá dentro de Magé, dentro da roça na época. Tínhamos que andar para dentro do matagal. E quando nós chegamos à igrejinha de telha batida, chão de terra, banco furado, mas que glória que descia dentro daquela igrejinha. E o vovô, certo dia, sentado no quintal da casa dele, começou a me contar das histórias dele, de todos os testemunhos que ele tinha e passou por amor de Cristo. Facadas ele tomou por pregar o evangelho. Ele tomou até mesmo feitiçarias sobre a sua cabeça, mas em tudo Cristo foi com ele. Ele me contou como Cristo o levantou da feitiçaria do monturo, e como os demônios se revoltaram contra ele quando ele tudo abandonou para servir a Jesus, dizendo: se esse Jesus é maior, então eu quero servir a ele por toda a minha vida. O tanto de pedradas e humilhações que ele suportou. E eu, tão pequeno, sentado no quintal, ouvindo meu avô me instruindo acerca da nossa história, ele apontou o dedo na minha cara e disse: nunca se esqueça, meu neto, por toda a sua vida, que Deus me prometeu que a minha casa seria casa de profetas. O que Deus me prometeu não termina em mim. Continua em tu e nos teus filhos um dia. Sustenta a promessa nas tuas costas. E eu, tão pequeno, não entendi o porquê meu vovô já falava aquilo, mas ele sabia que pouco tempo lhe restava, então ele já entregava na minha pouca idade. Eu sei que da casa de promessas que Deus colocou na vida do meu avô, casa de profetas, se alastrou por dentro da casa do meu avô. A minha mãe se levantou como uma grande profetisa dentro da igreja em Belfor Roxo. Casou-se com o meu pai. Os dois dirigiram congregações e igrejas na antiga Saracuruna e depois em Marechal Hermes. E eu me lembro muito bem, voltando da escola, quando entrava a pastora Helena Raquel na minha casa devagarinho, voltando da escola, pastores, subia as escadarias procurando a minha mãe em silêncio. Ia na porta do quarto, abria a porta do quarto, e a minha mãe estava de joelhos dobrados na beira da cama, dizendo: Senhor, me ajude a suportar o peso e o sustento do propósito. Não me deixa ser um elo quebrado desta corrente, na promessa que tu fez para o meu pai. Eu lembro quando a minha mãe dirigia a consagração num bairro todos aqui conhecem, chamado Melhoral, ali em Guadalupe, para trás de Guadalupe. E a minha mãe saía de Ricardo de Albuquerque a pé, porque nós vivíamos uma situação financeira terrível. E minha mãe tirava muitas vezes da comida para comprar livro para a escola. Muitas vezes meu pai deixava de comer o bife na marmita para poder dar um ovo para mim e a minha irmã comer. A minha mãe, para economizar dinheiro de passagem, ela saía andando a pé quase 1h30, 2 horas de Guadalupe até o outro lado, para poder dirigir consagração. Eu sei que quem tem boa saúde andando, eu sei que eu já fiz esse caminho, demora 40 minutos, mas a minha mãe levava 2 horas, porque ela esteve em uma época onde o seu coração estava 3 a 4 vezes acima do tamanho normal. Ela estava a ponto de perder a própria vida, porque o coração já não estava mais suportando. E ela andava mais ou menos assim, como Davi sacrificando na arca: 10 passos, para respirar. 10 passos, para respirar. 10 passos, para respirar. Para economizar dinheiro, para eu poder estudar, para poder pregar aos meus irmãos. Ela ia a pé dirigir a consagração, sentava na mesa e ofegante descansava enquanto as irmãs dirigiam. E ela profetizando milagres sobre a vida das pessoas, até que um dia Deus levantou aquela irmãzinha do cabelo branco, e como eu amo estas irmãs, que veio marchando, meteu a mão no peito dela e disse: hoje Jesus faz o que o bisturi não faz, receba um coração novo. A minha mãe, pastora Helena Raquel, naquele dia, ela pegou o saco de remédio, guardou no guarda-roupa e disse: vou deixar aqui, não tomo mais um remédio. Se Jesus falou, falou e ponto final. Quando Jesus restaurou a saúde dela, apóstolo, ela foi o mês seguinte na nossa sede, apresentou a caixa de remédio e disse: meus irmãos, Jesus curou o meu coração. O médico bateu a chapa, pastor, e o coração tinha voltado ao normal. Eu cresci debaixo de milagres, pastora Helena Raquel. Eu cresci vendo isso dentro da minha casa. Eu cresci vendo meu pai sem dinheiro, mas não largar a obra. Ser fiel até o fim. Ser fiel enquanto pregava a palavra aos meus irmãos. Ser justo no meio do povo de Deus. Até que Deus me chamou e me convocou para a obra. Eu comecei a pregar, meus irmãos, não foi com 20 anos, 30 anos. Hoje eu tenho 32 anos. Mas como cresci dentro da casa de meu pai e de minha mãe, que sempre estiveram na igreja, comecei a pregar com 8 aninhos de idade, com a minha mãe me dando oportunidade, lá em Jardim Gramacho, em um culto de quintal que fazíamos, e hoje é uma igreja, na casa de uma irmã, na parte de trás do quintal. Eu me lembro até hoje a primeira ministração que eu preguei, com a minha mãe me olhando e me instruindo acerca do que eu deveria falar. Eu comecei agradecendo a oportunidade, terminei saudando com a paz do Senhor. Terminei cantando o hino: Jesus, eu tenho um barco que navega sobre o mar, e o meu Jesus é o capitão. Preguei acerca da tempestade e Pedro sobre as águas. Me lembro até hoje, quando ele começa a afundar e Jesus segura as suas mãos, dizendo: rapaz, por que duvidaste? Por que não acreditou? Comecei a pregar com os 8 anos, mas não parei de estudar. Terminei o primário, terminei o fundamental, terminei o ensino médio. Comecei a trabalhar.
Eu saía da escola ou saía do trabalho e ia para pregações. Eu ganhava tão bem, oh Jesus, estava tudo tão às mil maravilhas, estava tudo tão perfeito. Eu dizia, está funcionando, é assim que eu quero. Tenho o meu trabalho, trabalhava, vocês conhecem, na Fundação Oswaldo Cruz, e trabalhava na parte de gestão da Fiocruz. Ganhava tão bem, tinha muitos amigos, contatos, e dizia, eu estou bem, saio daqui com dinheiro no bolso, no final do mês vou pregar, está tudo certo. Deus me prometeu uma varoa. Na época eu comecei a namorar com a minha vaza, conheci ela lá dentro de Belfor Roxo. Até hoje eu volto para pregar na igreja dela. Os irmãos brincam comigo, rapaz, você veio de outra igreja para levar nossa preciosidade para a tua. Eu disse, eu não, foi Jesus que colocou ela nas minhas mãos, ao meu lado. E nós começamos a namorar, oramos. E depois que nós começamos a namorar, noivamos, tudo certinho, bonitinho. E Deus começou a ministrar nos nossos corações, dizendo que tinha algo diferente conosco na terra. Irmãos, mas Deus nem esperou o casamento. Fui eu certo dia pregar a palavra de Deus, e Deus começou a usar os profetas dizendo, agora eu quero que tu só prega, tu vai ficar só na minha obra, eu te quero só rodando pregando a minha palavra. Isto já tem 12 anos, eu te quero só nos meus mantos de mistérios, eu te quero envolvido só dentro desta nuvem. E eu bati pé no chão dizendo, é ruim, hein? Porque eu tenho dinheiro no meu bolso, tá tudo dando certo. Que palavra é essa que Deus disse que vai trancar a porta que Ele mesmo abriu? Deus, se é tu mesmo que está falando, eu vou fazer uma prova contigo. Para que crente vai fazer prova com Deus que testifica? Se em 3 dias isso era numa terça-feira, se em 3 dias essa porta trancar na Fiocruz, eu sei que é tu que está me chamando. Só que com carinho, irmãos, era impossível aquela porta trancar. Eu coloquei um impossível diante de Deus, porque a Fiocruz estava contratando pessoas para dentro, e se tivesse que mandar alguém embora, tinha umas 700 na minha frente fazendo um trabalho pior, dizendo, olha, tem fulano, tem ciclano, tem beltrano, tem da garagem, tem dali, tem de cá. Aí eles não vão me tirar, estou sendo elogiado, recebendo nota de agradecimento. Para que eles vão me tirar se eu estou recebendo até aumento e promoções aqui dentro? Passou a terça-feira, nada. Passou a quarta-feira, nada. Passou a quinta-feira, nada. Eu largava às 5 horas da tarde. Quarta, quinta, sexta-feira deu o 3º dia. Às 4:30 da tarde, eu me lembro como se fosse hoje, sentado na minha mesa, a pastora Helena Raquel. Eu disse assim, tá vendo, era coisa da minha cabeça. É Deus que está chamando, já vai dar 5 horas, vai bater os 3 dias. Se fosse para mandar embora, mandava agora. Porque depois de agora é só segunda já passou os 3 dias. Na hora, eu só pensei, na hora que eu pensei, o telefone toca. Eu olhei e falei, não acredito. Porque na mesma hora o Espírito testificou, aconteceu. Eu atendi e a voz do outro lado, trêmula, disse, sobe aqui no RH. Subi aquelas escadas dizendo, não é possível. Não é possível, não é possível. Quando eu cheguei no RH, a menina com papel na mão sem entender nada disse, eu não sei porquê, foram essas as palavras. Nas palavras dela, a ordem tinha vindo da presidência, mas olha como ela colocou as palavras. Tinha tanta gente para ir na sua frente, mas a ordem veio do alto. Vai ter que assinar o papel e a gente vai te pagar, vai embora, tu não pode mais ficar aqui. Eu não entendo porque eu disse, não, eu já entendo. Deixa eu pegar logo essa caneta e assinar, que é Deus que está me chamando para um manto de mistério, eu não posso negá-lo. Encerrei as minhas atividades, peguei a minha mala, cheguei até a casa dos meus pais e disse, hoje Jesus me chamou para um novo manto de mistério. E comecei a trabalhar e a viver só na obra de Deus. E eu disse para minha noiva na época, que hoje é minha esposa, a Grazi, e falei, olha, Jesus falou isso comigo, tá comigo? Ela disse, se Jesus falou, eu acredito no que Ele falou. Vambora que eu estou contigo. Eu lembro quando a gente entrou numa consagração da igreja de onde ela era, e até hoje a missionária irmã Carmen, enquanto nós estávamos de joelhos dobrados, tinha 5 pessoas dentro daquela consagração. E a irmã Carmen, missionária irmã Carmen, já uma anciã, que Deus usa muito, nos chamou na frente, apontou o dedo, e é milagre vivo aquela irmã, e disse, enquanto eu orava por vocês, eu vi uma chuva de prata caindo na sua cabeça, rapaz. Só que não caía na cabeça dela enquanto não caía na sua. Batia na sua e resvalava na dela, e ela recebia porque caía na sua cabeça. Ali eu entendi que era a confirmação do que Deus havia feito. Só que eu precisava casar com a minha vaza. E quem casa quer o quê? Casa. Vou eu correr atrás de casa sem emprego, sem dinheiro? Eu, Jesus, e agora o que é que eu vou fazer? Vou subir um monte para orar. Subi, todos conhecem o Monte Horebe. Estou lá em cima orando, me gastando em oração e jejum, e dizendo, Deus, se tu falou, tu disse que ia fazer. Se eu morrer debaixo dessa promessa, chegar aí no céu, eu vou reclamar muito contigo. Eu vou dizer, tu me chamou e me deixou morrer no meio do propósito. Enquanto eu orava em cima do monte, dia por dia, certo dia, eu sozinho orando, frio, calor, chuva, sol, Deus do nada levantou um profeta em cima daquele monte. Quem aqui já foi na parte mais alta sabe o que estou falando. Veio de entre as pedras, mas pulou que eu não sei de onde. Botou o dedo na minha cara e disse, Deus me trouxe de São Paulo para cá. Eu não sabia o porquê, mas agora eu entendi. Assim diz o Senhor, eu garanto quem eu chamo.
Eu sustento quem eu coloco na minha obra. Abre a mão, servo meu. Hoje eu te dou casa. E não só te dou casa, eu vou mobiliar a sua casa. Ah, tu quer casar, né? Eu vou te casar. Sou eu quem vou te casar. E vai e faz a minha obra, porque a minha bandeira é a bandeira de vitória. Cheguei até ela e disse: minha filha, Deus disse que vai nos dar uma casa. Quando nós fomos resolver o mistério da casa, nós encontramos um terreno. Eu olhei para o terreno e, sem pensar, assinei. Depois que assinei, eu olhei para o terreno e falei: peraí, Deus falou de casa, aqui só tem terreno, e agora? Cadê a casa, Jesus? Cadê a casa, Senhor? Deus enviou o pedreiro sem cobrar nada. O pedreiro só disse assim: só vai botando tijolo aí que eu vou levantar tudo. Ele foi levantando, fez a casa. A casa ficou pronta depois que eu e ela casamos. Guarde isso que eu falei. Eu entrei na casa vazia e disse: Deus, tu disse que ia mobiliar, preciso da mobília. Deus nos deu o fogão, a geladeira, a pia. Deus nos deu a mesa da cozinha, os 2 sofás, a televisão, o rec, o guarda-roupa, a cama. Deus construiu a nossa casa. Eu só ia vendo entrando e dizendo: entra, porque é Deus que está mandando. Coloca ali, coloca lá. Em 1 mês e pouco a casa estava mobiliada. Nos mudamos para casa. Lembre que eu disse que até o casamento Deus ia dar, porque nós gastamos num casamento que era para ser de 25 mil, somente 1.000 e poucos reais. Casamos tudo bonitinho, lua de mel, aquela coisa bonita, viagem, tudo Deus deu. Só que como a casa ainda não estava pronta, fomos morar no quartinho onde eu morava na casa dos meus pais. Dormíamos num colchão no chão. E ali nós íamos orando e fazendo a obra de Deus. Saíamos para pregar o evangelho, e sempre debaixo da obediência dos nossos pastores. E a igreja nos ajudando e nós vivendo milagres. Entramos na nossa casa, passamos o nosso momento de dormir no chão, no colchão, de não ter nada. Eu lembro até hoje, se me permite minha vaza compartilhar, o primeiro prato de comida que nós comemos na nossa casa, tão gostoso, macarrão com salsicha, oh coisa gostosa. Foi o melhor macarrão de salsicha da minha vida, porque foi na minha casa, foi nos meus pratos, foi a nossa comida. Nós começamos a fazer a obra de Deus, viajando para cima e para baixo. 3 anos se passaram desse manto de mistério, mas as coisas se afunilaram de tal maneira. Permita-me colocar de maneira clara dentro da palavra. Eu preguei e falei a vocês até aqui que Deus prepara milagres antes de fazer milagres através de vocês. Deus flui através de vocês e que coloca na vida de vocês. Eu aprendi algo com a minha mãe. Ela me disse: filho, nós não podemos dar vida se nós antes não tivermos vida. Não podemos fazer milagres se antes não tivermos um milagre em nós. Não se transfere unção se tu não possui esta unção. Então só poderemos transmitir aos irmãos se antes já tivesse na nossa vida. Meu Deus, tão novos já sendo tão apertados. Eu lembro de uma vez que alguém disse: não se tira azeite de azeitona pedindo azeitona, se tira azeite de azeitona amassando a azeitona. Ah, que Jesus começou a amassar gostoso, mas parece que trancou de todos os lados. Não tinha mais R$1 no bolso. Mas foi nesse momento de não ter mais R$1 no bolso que eu vivi os maiores milagres e mistérios das nossas vidas, que eu mais fui estruturado para estar na caminhada. Deus me disse: filho, te prepara, eu preciso te estruturar. Para quê, Senhor? Para tu não te corromper com a unção que eu vou colocar na tua cabeça. Vou te estruturar para suportá-la. Eu falei: então, Senhor, estou contigo, faz o que precisa, mas a glória é sua. Eu lembro que apertou de tal jeito que nós não tínhamos dinheiro para quase nada. E eu lembro que um dia, não vou entrar em muitos detalhes, eu lembro que um dia nós fomos em uma igreja ministrar. Estava eu, a minha vaza e um amigo meu no banco da frente. E eu cheguei no meu limite, porque todos têm limites. Eu desabafei com ele e falei: amigo, hoje eu passo a régua. Deus falou que ia me ajudar, Deus falou que ia fazer. Só que permita-me falar algo aqui a vocês. Foi no momento de mais alta tempestade que os discípulos perguntaram: quem é esse que vem andando sobre as águas? Eu sei que é nos momentos de maiores tempestades que às vezes a gente esquece quem é aquele que anda conosco no meio dela. Eles pregaram com Jesus, comeram com Jesus, viveram com Jesus, mas quando a tempestade soprou, quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Eu vivi isto. Eu conhecia quem era Jesus, mas quando o vento soprou, cadê ele? Cadê ele? Quem é esse? Cadê ele? Não aguento mais. Tem dinheiro nem para comprar um sapato direito. Ando com os sapatos todos furados. Tem direito nem para comprar terno. Estou usando terno de 5 anos atrás, maior do que eu, já está rasgando, desbotado. Chego para pregar nos congressos, os irmãos todos alinhados olham para mim e dizem: é esse que vão botar para pregar? Tem nem dinheiro para cortar um cabelo direito. Eu lembro que as pessoas tentavam me ajudar, mas não conseguiam, porque quem tentava meter a mão entrava no mesmo manto. E por misericórdia eu dizia: não mete a mão no que eu estou passando, porque é mistério de Deus comigo. Tu quer viver a mesma prova que eu estou vivendo? Não é mistério para me matar, Deus está me preparando.
Eu lembro da minha mãe desesperada: meu filho, vem cá para pegar, vem cá para receber. Mãe, deixa Deus trabalhar. Se eu for aí, vai recair na tua cabeça. Porque se Deus estiver me dando, Ele vai tirar da tua mão, para tu não me entregar mais, porque Deus é quem está me provando nesse mistério. Deixa, mãe, deixa, pai. E pais veem os filhos sofrendo desse jeito. Como meu pai e a minha mãe suportou em lágrimas, mas eles entenderam depois de muito tempo o mistério. Eu sei que houve muita rejeição entre meus amigos e parentes e pessoas próximas, dizendo: que vida tu vai dar para tua esposa, rapaz? É isso que você tirou ela da casa dos pais dela, para fazer ela passar por isso? Eu me lembro de sentar na beira da minha cama, olhar pela janela e dizer: Jesus, é pedrada de quem devia estar me ajudando, é abandono de quem devia estar do meu lado, dizendo: vai, rapaz, que Deus está contigo. Parece que eu estou sozinho, não tem ninguém. Quem é que está comigo para chorar comigo? Eu me lembrei de uma palavra que o Espírito Santo me deu à noite, dizendo: ô meu filho, lembra de Davi derrubando Golias? Eu disse: eu lembro. Pois é, mas quem é de Israel que lembrava dele derrubando leão, urso? Palmas foi para Golias, não foi para leão nem urso. Quando ele se embrenhou com o leão, meu filho, não tinha ninguém para matar leão com ele. Não vai ter ninguém, meu filho, para orar contigo agora. Aprende a suportar, porque eu preciso te estruturar. E eu chorando, aguentando pedrada, a perseguição de todo lado. Eu me lembro, na época de DVD, eu terminando de pregar, indo com meu DVD para a porta da igreja, ficando parado na porta da igreja, vendendo meus DVDs a R$10, dizendo: meus irmãos, leva meus DVDs. E as pessoas passando e dizendo: tá vendo? Deus chama para isso aí, para ficar mendigando na porta de igreja, para ficar tentando passar CD pirata na mão dos outros para poder pagar a conta. É para isso aí que Deus chama? De quem havia recebido momentos antes da parte de Deus através da palavra na boca do profeta, agora estava cuspindo no profeta. E eu dizia: Jesus é bom. Fechava a minha boca, chorava sozinho, dizia: Jesus é bom. Assim como Maria guardava para si, para testificar daquilo que Deus estava fazendo. Mas eu cheguei no meu limite um dia, indo para uma vigia em Imbarie. Eu lembro que um dia antes eu havia dito para Deus: não aguento mais, eu vou procurar uma porta de emprego. Eu vinha no caminho falando com elas que diabo também abre porta. Tu não lembra que foi o diabo que levantou Jesus no pináculo? Diabo também exalta e levanta. Eu lembro que no dia que eu falei: não aguento mais, uma porta se abriu na minha frente. E o empresário lá da Zona Sul disse assim: trabalha comigo, eu vou te dar tudo do bom e do melhor. Tu vai trabalhar do meu lado, será meu secretário. Você vai andar comigo para todo lado. Eu vou te assalariar, não é mensalmente, semanalmente eu coloco o dinheiro nas tuas mãos. E eu, no desespero, disse: eu quero. Dei o sim para ele e fui pregar na vigília. Enquanto estava na vigília, eu dizia assim: talvez essa seja a minha última pregação. Eu não sei se eu volto mais para o altar depois de hoje. Eu não suporto mais tomar pedrada de quem deveria me ajudar, tomar facada de quem deveria estar do meu lado. Eu não suporto mais ver minha esposa chorando pelos cantos, mas não entregar para mim porque ela está suportando calada, porque entende que Deus está fazendo. Eu não quero mais. E meu amigo tentando me dizer, meu irmão em Cristo, dizendo: mas é propósito, meu amigo, mas é propósito, meu amigo. E eu disse: cheguei no meu limite. Ele disse: Deus vai falar contigo hoje, e se não falar, é porque tu deve entregar. Mas se Deus falar, tu continua. Eu: amém. Eu lembro que eu cheguei numa vigília, numa igreja como essa, sentei no altar, igreja gelada, ninguém dava glória, ninguém sentia nada. E eu falei assim: também não estou nem mais aí para nada. Também não vou tacar fogo, não vou tacar lenha para ninguém colocar fogo na fogueira. Vou entregar o que tiver que entregar, vou embora para casa, ninguém sabe o que eu estou passando. Sentei no altar, aquele dia que a gente está revoltado com Deus. Deus tomou um vaso, veio até mim e disse: por que entrastes na porta que eu não mandei tu entrar? Hoje eu estou fechando aquela porta. Elas conhecem o vaso que falou isso. E digo mais: se tu entrar por outra sem a minha autorização, eu te mato e te trago para a glória. Escolhe, o que tu quer? Quer morrer ou quer viver? Quer morrer ou quer viver? Quer morrer ou quer viver? Eu, que não sou bobo nem nada, falei: não, quero viver. Me deu uma vontade de fazer a obra agora, Senhor Jeová, tu não sabe. Me deu um ânimo aqui, Senhor da glória. Eu digo isso desta maneira a vocês porque Deus sabe da maneira que deve falar conosco. Pensa que é só de passar a mão na cabeça que Deus vai te dar a palavra. Tem dia que Ele vai te carregar no colo e falar: vem, filha minha, hoje te dou consolo. E tem dia que Ele vai botar o dedo na tua cara e falar: para de birra e anda logo. Para de birra e caminha logo. Faz logo o que eu estou te mandando, senão eu te surro com a minha vara de correção. Mas eu não te perco para o Satanás, não te perco para o inimigo da tua alma, eu não te perco para o inferno. Quem entende isto, diga glória a Deus. Preciso caminhar com você dentro desta história. Eu me lembro quando eu me levantei daquela igreja. Que vigília foi aquela, Jesus, debaixo de glória e de fogo. Comecei a pregar de novo a palavra, mas lembra, ainda estava em aperto financeiro. Eu vivi algo aqui que todo mundo já viu na internet contando. Certo dia eu dentro de casa estudando a palavra de Deus. Acabou o gás do fogão enquanto ela fazia comida. Deixa eu perguntar, quem aqui já me ouviu falando esse mistério? Levanta a mão.
Alguns irmãos ouviram, olha lá. Já que a maioria não ouviu, eu conto a vocês agora. Segure aí quem ouviu. Permita-me contar quem não ouviu esse manto de mistério. Eu lembro quando ela fazendo comida, o gás do fogão acabou. Eu disse, Jesus, e agora eu não tenho R$1 para comprar outro bujão? Nem para pedir no fiado, nem para passar o cartão de crédito, senão vai dar recusado, vou passar vergonha. O que eu faço agora? Jesus, já está tarde da noite. Na hora o Espírito Santo soprou no meu ouvido. Tu não pregou semana passada, Ezequiel profetiza? Pregar é fácil, vive aí agora. Abre a boca, profetiza. Aí eu peguei minha mão, levantei, quem aqui já ouviu sabe. E na coragem, na fé, disse, desças um anjo na cozinha agora. E em nome de Jesus, enche esse bujão de gás. Eu com fé olhei para ela e disse, liga minha vaza, vai vir fogo. Na hora que ela passou a mão no botão, o fogo não veio. Aí eu falei, Jesus, afeta a boca. Falei, filha, como tá tarde, vamos comer o pão dormido que tem aqui, vamos dormir. Amanhã eu tenho que pregar numa consagração. Chegando na consagração, os irmãos vão me ofertar, eu compro. Se ninguém me ofertar, eu vou na igreja e grito socorro. Mas eu não queria gritar socorro, porque sempre tem aquele que fala, tá vendo? Deus te chamou, mas agora tu tem que ficar pedindo para os teus irmãos. Irmãos, eu gritei, falei, profetizei, desça um anjo nessa cozinha. Eu não tô louco, tô eu e ela deitado no nosso leito, no nosso cama. 2 da madrugada, porque eu peguei o celular e olhei a hora que eu escutei isso. Eu escutei barulho de gente andando na laje assim, ó. E da laje desceu na varanda. Aí da varanda eu ouvi gente andando na cozinha como se fosse aqueles sapatos que batem no chão e faz aquele estalo. Eu saí correndo, levantei da cama, dei um pulo. Ela desesperou, assustou. O que foi, meu filho? Eu falei, tem ladrão invadindo a casa. A geladeira está vazia, mas é minha. O bujão está vazio, mas é meu, eu vou lá. Cheguei na cozinha, está tudo apagado, não tinha ninguém, pastor Helena Raquel. Falei, Jesus, a prova é tanta que eu estou ouvindo coisa. Fui dormir de novo, pastor, deitei. Quando foi de manhã cedo, deixei ela descansando em casa. Saí em jejum, propósito, fui para a consagração. Estou eu sentado na cadeira, no cantinho. Estou eu de braço cruzado, a glória caindo na igreja. Eu dizendo, vou pregar vitória, mas ninguém sabe o que eu estou passando. Vou pregar provisão, mas ninguém vive o que eu estou vivendo. Foi eu pensar, Deus tem esses mistérios. Vem outro vaso novo marchando no meio do povo de olho fechado. E o povo rodando e pulando no meio da igreja. E aquele vaso vinha de olho fechado assim, ó. Subiu de olho fechado ao altar. Veio até mim. A voz estranha, a língua estranha na boca do vaso aumentou e esticou. Estou indo para o final agora. A igreja entendeu o que Deus queria falar. E Deus disse na boca do vaso desta maneira: filho, já ligou teu fogão hoje? Eu pensei, pastor, não, para quê? Não tem gás. Porquanto eu ouvi a tua profecia, 2 da madrugada enviei meu anjo na tua cozinha, porque eu sou Deus de provisão. Lembra quando eu falei do monte que Deus disse, sou Deus que sustenta? Deu na boca do vaso de novo, porque eu sustento aqueles a quem eu chamo, e minha bandeira é de vitória. Cheguei em casa correndo para ela e disse, liga o fogão, minha filha. Ela, por que comprou outro gás? Eu não. Deus falou que botou gás nesse bujão. Quando ela ligou, olha o fogo. Quer dar um glória gostoso? A gente fazia assim com o dedinho, o bujão vinha, parecia que estava vazio mesmo. 5 meses com essa menina fazendo comida lá em casa, aquele bujão durando. Só terminou quando eu comprei outro e coloquei do lado. Aí tem gente que diz assim, pregador, por que terminou? Porque a provisão de Deus só vai até onde eu não posso. Quando eu posso, a provisão se retira. E hoje eu ouvi gente aproveitadora dizendo, sabe o quê? Então para que comprou? Por que não deixou continuar fluindo a água da rocha? Eu falei, não vou abusar do poder de Deus. Deus entrega até onde eu não posso. Mas eu não vou ficar vivendo de provisão, porque provisão é momentos, não é vida. Deus quer me entregar para ter, não é sobreviver, é viver. Lembra que eu disse? Eu lembro de quando eu andando com meu carrinho, eu tinha um Fordzinho K redondinho, andando com meu carro. Eu chamava aquele carro de índio. Me pergunto por quê? Eu vivia na reserva. Eu andando com aquele carro na reserva. Quantas vezes o carro capengava no meio do caminho e chegava. Onde eu fui ministrar numa igreja, eu vivi algo que eu compartilho com os irmãos agora, já indo para o final, finalizando. Aonde disseram, vem que a gente te abençoa, vem que a gente vai te dar. No final todos saíram, o pastor Helena Raquel foram embora, me deixaram aí minha esposa plantada na porta. O porteiro saiu, falou, não, já foi todo mundo, toma aqui R$20 que a gente só tem isso, e era tão longe. E eu cheguei com ele na reserva. Falei, Jesus amado, nem o cartão eu tenho, e nem era época de Pix, ainda não tinha, para alguém mandar um socorro. Falei, vamos embora, botei os R$20. No meio do caminho o carro. Falei, Jesus, não me deixa sozinho aqui. Tá aqui ela de prova, pra mão, tô mentindo. Eu botei a mão por cima do volante e disse, Jesus, manda um anjo, coloca gasolina nesse carro. Quando começou a acontecer, eu falei pra ela, olha pra ver que eu não tô mentindo. O ponteiro começou a fazer assim, ó.
Cheguei em casa, andei a semana inteira com aquele negócio. Eu lembro quando Jesus me deu um carro. Só mais 3 e estou indo para o final, senão a gente fica aqui até amanhã. Eu não tinha dinheiro para comprar um carro. Jesus falou assim, vou te dar. Eu lembro que eu cheguei para o meu pastor e disse, pastor, dou sem carro porque o que eu tinha quebrou. Ele falou, fora. Virou as costas e entrou para dar doutrina. Falei, meu Deus, nem para o meu pastor se tocar pelo que eu estou passando. Aí na semana, alguém chegou até mim e disse assim, vem até aqui, me ajude a escolher um carro para obra. Eu pensando que é para ele. Eu apontei e disse, esse aqui é bom. É bom mesmo? É. Me levou até lá em cima no escritório, tirou 20 mil, pagou, pegou o papel e falou, assina. Ela pegou a chave e começou a dar glória dentro da concessionária. Aí eu cheguei feliz pro meu pastor na outra terça, aqui pastor, aconteceu o carro novo. Ele falou, eu orei meu filho, Deus é Deus de provisão, Deus te abençoe, tu és uma bênção, continua fazendo a obra. Com esse mesmo carro, falei que era 3, agora é a segunda. Tô eu e ela dirigindo um dia, indo para Angra dos Reis pregar num congresso. No meio do caminho, vocês aqui conhecem a estrada muito escura. Já era 8h30, a gente estava bem atrasado, eu apertei um pouquinho o pé. Passamos num buraco, o carro bateu no buraco, furou o pneu. Eu encostei no canto, troquei o pneu e disse, muito bem, é só continuar a viagem. Quando eu olhei por baixo do motor, quem aqui conhece de carro, sabe? O óleo do motor vazou todinho, não tinha óleo, no meio do nada, sem sinal. Falei, e agora? O que eu faço? Não tem socorro, não tem sinal, não consigo falar com a igreja. E eu botei a mão e fiquei, sem óleo não anda. Se eu ligar o motor sem óleo, trava, pega o carro. O Espírito Santo no meu ouvido, liga esse carro, dá a volta e volta pro posto que tu viu 10 minutos atrás e liga para a igreja. Eu passei a chave no carro e falei, Jesus, isso vai travar, vai queimar, vai explodir, não tem óleo. Liga, e o óleo todo no chão, eu girei a chave, o carro ligou. Eu calminho, cheio de medo, dei a volta, voltei mais 10 minutos, cheguei num posto de gasolina. Sem nenhum óleo, já estava fechado o posto, sem nenhuma gota de óleo. Passei o celular para a igreja e falei, irmãos, aconteceu isso, eles disseram, profeta, fique em paz. Nós sabíamos que tinha acontecido alguma coisa, porque nós sabemos que tu não falta. Nós vamos mandar um socorro agora aí. O Espírito Santo disse, fique em paz e volta para tua casa. Disse para eles não interromperem o culto. Eu disse, fique em paz, continua o culto, a gente marca outro dia, eu vou voltar para casa. Mas seu carro vai funcionar, fique em paz. Estou eu voltando 2 horas, eu vou repetir, sem uma gota de óleo no carro. E o motor voando, leve, vindo. Parei o carro, fomos dormir no outro dia. Peguei ela, ainda levei na Pavuna. Aí voltei, isso aqui eu não estou mentindo, pode ir lá, te dou o endereço da oficina. Entrei na oficina com o carro. O rapaz da oficina levantava, olhava por baixo, descia, olhava por dentro, levantava, olhava por baixo, descia, olhava por dentro, olhava para mim, olhava para o carro. Aí subia de novo. Tu falou que veio da onde com esse carro? Angra dos Reis. Não acredito não. Na hora que tu passou a chave nesse motor era para ter travado. Eu falei para ele, como é que eu entrei aqui na oficina com ele? Ele falou, é mesmo, tu veio dirigindo. Eu, pois é, ele olhou para mim e falou, Deus é Deus na tua vida mesmo, hein? Eu nunca vi isso acontecer com ninguém. Antes desse dia, pastores, eu chegava lá e eles ficavam escutando música, fumando, bebendo. Eu não queria incomodar, ficava quieto do lado de fora. Depois desse dia, quando eu chego lá para ver o carro, ele, opa, o pastor chegou, tira a música, apaga o cigarro, esconde as bebidas, tira tudo. Pastor, o que o senhor deseja, coloca o carro aqui, que podemos ajudá-lo. Eles reconheceram o que Deus fez. Eu disse isso e conta a terceira para fechar a Bíblia, senão vai fluir até amanhã. Eu preciso contar isso porque o Espírito Santo não deixou eu passar por isto, e não deixou eu pular isto sem contar a vocês. De tudo que eu vivi, ano passado, o ano de 2023, pastor Helena Raquel, foi um ano muito difícil, pastor. Eu lembro que no ano final de 2022, outubro para novembro, eu e minha esposa viajamos para a Suíça para ministrar. Enquanto nós ministrávamos a palavra de Deus, uma irmã sul-africana veio até nós na igreja e disse, filho, ore por mim. E eu com a minha esposa, claro, minha irmã, vamos orar, e oramos. Ela foi até outro culto e disse, filho de Deus, ore por nós de novo. Eu, claro, e oramos. Só então ela revelou, eu pedi a vossa oração, porque eu casei com um suíço, mora aqui, mas a minha família é de uma família de feitiçaria muito pesada na África, e eu estou orando para Deus salvá-los, e por isso eu pedi a vossa oração. Eu olhei para ela e disse, fique em paz, filha de Deus, Deus vai trabalhar. Terminei o que Deus tinha a fazer na Suíça, entramos no avião, viemos embora em paz. Pousamos no aeroporto, e terminando, meu pai me passa o telefone, filho, passa aqui em casa. Falei, Jesus, o que é que aconteceu enquanto eu estava fora? Lembra de um antigo hino que nós cantamos dizendo, acertou um dos meus covardemente? Quando eu botei o pé em casa, pastores, o meu pai, triste, olhou para mim e disse, a sua mãe não está bem, sua mãe está partindo, ela está falando coisa com coisa. E eu lembrei da minha mãe orando. Está ali a Milena que acompanhou esse processo, está aqui a minha esposa. Eu lembrava da minha mãe orando, marchando, e quando eu subi no quarto vi ela deitada na cama que quase não me reconhecia. Falei, Jesus, que é isso? Eu comecei a dar comida na boca dela, mas ela estava tão fraca, levamos ela para o hospital no outro dia. Eu não tive tempo nem de chegar de viagem. Levamos ela para o hospital. No hospital minha mãe sofreu um AVC.
e um rompimento total dos nervos atrás do pescoço. Quem aqui conhece de medicina sabe, se rompeu a cruzeta dos nervos, acabou, não liga mais. Não tem medicina para religar nervo. É por isso que estão gastando dinheiro com células tronco, para ver se refaz isso. A minha mãe perdeu o movimento daqui para baixo, começou a se alimentar com uma sonda na barriga, perdeu quase todo o peso do corpo. 5 minutos eu devolvo o microfone aqui, retirei. E eu me lembro da minha mãe que não falava, se comunicava pelos olhos. Eu lembro de um dia de entrar no hospital e ir até ela, e eu via a morte no rosto dela, Jesus quase recolhendo e levando ela embora. E eu me lembro de debruçar sobre o leito dela e dizer: mãe, sei que tu estás ouvindo. Eu me lembro de quando você me ensinou os princípios bíblicos. Eu quero pregar para você, porque tu não podes ir para a igreja. A nossa igreja incompleta, oração, pastores e pastoras orando. E ela, coberta de oração, comecei a pregar a primeira pregação que eu tinha pregado lá em Gramacho para ela. Eu disse: mãe, lembra de Pedro, quando ele estava afundando nas águas, Jesus pegou nas suas mãos. Só que eu me lembro que antes de eu começar a pregar, ela fechou os olhos. Ela fechou os olhos, e de olhos fechados, e eu pensando que ela tinha dormido, mas continuei pregando. Quando eu terminei de pregar, no momento que eu disse, e Jesus segurou nas mãos de Pedro e puxou. Quando eu disse puxou, ela abriu os olhos de novo, olhou para mim fraquinha, piscou os olhos como quem diz amém. Eu saí do tempo de visitação, foi um processo até final de dezembro, de outubro até final de dezembro, internada. Morre, não morre, morre, não morre, a igreja orando. Eu me lembro no dia 3 de janeiro, quando foi o meu aniversário, Deus me deu um presente. O presente foi levar minha mãe de volta para casa. Mas ela chegou em casa como se fosse um boneco de pano. Eu carreguei ela no colo junto com meu pai, ela não mexia. E pensa você ver alguém que marchava, entregava a profecia, pulava nos mistérios de Deus, na situação de ter que se alimentar por uma mangueira na barriga, de mal respira, não se mexe, não faz nada. Nós deitamos ela na cama e os médicos disseram: ou vai vegetar ou vai morrer. Acabou, não tem jeito. A igreja orando, 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 orando. Eu me lembro de, isso foi ano passado, 2023. Durante todo o ano eu subindo nos altares para pregar a palavra de Deus. Eu chegava nos altares dizendo: Jesus vai curar. Lembrando da minha mãe doente em casa. Eu pregando dizendo: Jesus vai dar vida, com a morte rondando a minha casa. Eu pregava e Jesus falava assim: prega que eu levanto. Oh, Jesus, faz isso comigo não. Prega que eu levanto, sem eu ter levantado nada, vai. Jesus levanta, Jesus levanta, Jesus levanta. Chegava em casa, tinha que ver minha mãe deitada na cama, a minha esposa trocando e dando banho nela todo dia junto com meu pai. E eu: Jesus, me ajuda. Eu vi essa mulher marchando. Eu não quero um final desses para alguém que fez tanta sua obra. Mas se for a sua vontade, é tu quem faz, é tu quem manda. Eu lembro de quando tu levou o meu avô, que meu avô internado, e esta mesma mulher orou dizendo: cura o meu pai. E você falou para ela: não é o momento de cura, eu quero recolher ele. Eu já mostrei a glória para ele e só não recolhi ainda porque tu está orando para eu curar. Solta ele da sua oração, porque eu quero trazer ele para a glória. E minha mãe disse: faz a sua vontade. Deus recolheu o meu avô na mesma semana. E eu me lembrei desse mesmo testemunho e disse: Senhor, se for para a tua glória, cura, então cura. Mas se for para levar, não deixa sofrer, Senhor. Faz logo a sua vontade. Só que enquanto a igreja orava, 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 eu cheguei um dia e vi minha mãe começar a querer falar. Falar, falar. Eu acho que tu não entendeu o peso do que eu acabei de dizer. Nervo rompido, não tá ligado, não passa comando. E minha mãe tá com a voz fraca e embargada, começa a falar, devagarinho falando, a língua pesada mais falando. Começou a mexer as cabeças, começou a mexer as mãos. Cada dia que eu voltava do culto, não ia para minha casa, eu pegava minha esposa e ia para casa dos meus pais. Já via ela sentada na cama. Outro dia já via ela na sala sentada. Vi ela andando com o andador devagarinho. Jesus está fazendo manto. Vi ela soltar o andador e andar com a própria perna. Um dia cheguei de tarde e vi ela descendo na rua para comprar pão na padaria. Eu falei: que isso, varão? Já está assim. Estou sentindo Jesus aqui. Pegamos a minha mãe e levamos no neurologista. Só para tu dar um glória gostoso. Na primeira vez que entramos no neurologista, o neurologista bateu a chapa do pescoço dela e falou assim: na cadeira de roda não sai mais, pai. Não sai mais, filho. Vai ficar aí até morrer, acabou, tá quebrada aqui. Olha a chapa aqui, tá vendo? Não tá ligado. Na última vez que nós fomos, doutor Anderson, grande homem, ele entrou dizendo: bom dia, doutor Anderson. Ele deu um pulo da cadeira para trás e disse: pega esta mulher e faz a chapa agora no hospital. Agora. Bateram a chapa, ele pegava a chapa e ficava assim. Eu vou ensinar para você. Ele pegava a chapa e ficava assim: chapa antiga, chapa nova, chapa antiga, chapa nova. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Tá
aqui na chapa, não estou entendendo. Filho, irmã, nora, pai, vem cá você também. Olha aqui, está desligado. Mas olha a chapa nova, parece de criança, tá ligado? Qual foi o segredo? A medicina está gastando milhões para ligar. O que vocês fizeram para ligar? Aí meu pai falou, a gente serve o Deus lá de cima. O doutor disse, já entendi, fala mais nada não. É milagre, milagre não tem como explicar. Glória seja dada ao teu Deus, hein? Eu sinto ele aqui. Eu lembro de quando a minha mãe falando sentou comigo e disse, terminei aqui, e disse, meu filho, tu pregou para mim de Pedro no hospital. Falei, tu ouviu? Mas tu não estava dormindo? Falou, meu filho, eu não contei isso para ninguém, vou te contar. Quando tu começou a falar, eu me via levantando do leito. Eu me vi andando dentro daquele quarto, eu me vi deitado naquele leito. Eu te vi debruçado sobre mim. Eu atravessei a porta e ia embora. Eu estava morrendo, eu ia embora. Eu me vi. Só que testificou nesse mesmo dia, minha pastora veio até mim, depois a pastora Helena Raquel, e disse, Jonathan, aconteceu algo aqui na igreja. O que, minha pastora? As irmãs e as pastoras, as esposas de pastor, no dia tal se reuniu para orar lá na salinha de cima. Uma glória tomou conta a tal hora. Os embolsos da parede começaram a cair. Até o vice-presidente pastor teve que reformar a sala. A glória caiu, Deus usou uma irmã para falar, estou indo em um hospital agora. Foi nessa mesma hora, eu encaixei as coisas, que a minha mãe me contou que ela ia andando no corredor, parou um varão de branco no meio do corredor, assim, e disse, volta que eu estou acrescentando mais vida, porque a minha igreja está orando. E eu ouvi a oração, volta. A minha mãe deitou na cama, levantou, está dando glória até hoje, ainda está servindo a Jesus grandão. Levanta a mão que eu quero profetizar nesse final de pregação. A unção que Deus derramou sobre a minha casa, as experiências que Deus derramou sobre a minha vida, não foram para terminar na minha casa e na minha vida. Eu profetizo que flui hoje através de mim, na tua casa, na tua vida, na tua família, na tua parentela. Em nome de Jesus, você viverá milagre, você viverá milagre, vocês viverão milagres, vocês serão o próprio milagre. Quem pode receber isto, diga glória a Deus.